bom dia. Durante esta semana, houve um dia que foi chamado de conscientização sobre a perda de alimentos. E não é à toa que esse dia existe, gente. Só para você ter uma ideia, chega a mais de 30% a perda de um alimento da colheita até chegar à mesa do consumidor. É muita comida jogada fora. E é jogada fora por quase todo mundo. Quase todo mundo. Então, esse dia precisa existir para a gente tomar consciência do que estamos jogando fora enquanto tanta gente precisa de comida. E para falar sobre tudo isso, nós convidamos a Roberta Ribeiro, que é coordenadora do programa SESC Mesa Brasil, para a gente conversar um pouco mais sobre a importância desse não desperdício, vamos dizer assim. Bom dia, Roberta, seja bem-vinda. Bom dia, Elda, obrigada. Esse número de 30%, 32% de desperdício, a gente pode dizer que é um número muito elevado, não é? É um número alarmante, é um número que ele se repete e no mundo todo, né? No mundo todo, Não né? é à toa que a FAO lançou essa data em 2019 como um alerta para esse número absurdo de desperdício de alimentos no mundo. Pois é um número absurdo, mas que, como você está dizendo, ele se repete praticamente todos os anos. Quer dizer, a gente ainda não tomou consciência desse desperdício que a gente pratica no dia a dia? Então, apesar de todas as iniciativas que têm sido feitas, tanto a nível internacional, nível nacional, nível local, esse número ele ainda vem se repetindo. Então, isso significa que a gente ainda precisa tomar medidas mais eficientes. Mas, enquanto essas medidas mais eficientes aí, elas não estão sendo tomadas, o que está sendo feito para que se reduza esse desperdício ou que pelo menos esse alimento que é desperdiçado por alguém seja aproveitado por outras pessoas? Então, é um contraste, né? Esse alimento que ele é desperdiçado, ele falta na mesa de milhares de pessoas. Exatamente. Né? Tem muita gente que ainda acorda sem saber o que vai comer durante o dia. Então, é um contraste, né? Para minimizar esse contraste, existem algumas iniciativas, né? E outras que são recomendadas, que é a questão do uso da tecnologia no plantio, na colheita, para evitar o desperdício desse alimento lá logo no início, né? Lá no início da cadeia produtiva, quanto também a questão da educação alimentar na cadeia de varejo, de comércio, de indústria e dentro de casa. E nesse meio, nesse braço entre o que é produzido e o que é consumido, existem os equipamentos de segurança alimentar e nutricional que são necessários em todos os países, independente de ser um país de primeiro mundo, de ser um país em desenvolvimento. Os países eles precisam estar preocupados com a questão da segurança alimentar e nutricional. Você diria que o Brasil está preocupado com essa insegurança alimentar? O Brasil, ao longo dos anos, vem evoluindo nessa preocupação, né? Hoje em dia já é comum a gente ver alguns equipamentos de segurança alimentar e nutricional, como é o caso dos restaurantes populares, como é o caso dos bancos de alimentos. Antigamente era mais comum você ver algumas iniciativas mais pontuais na questão mais isoladas mesmo, mais isoladas. Hoje em dia a gente já vê os bancos de alimentos, né? Tanto iniciativas governamentais quanto iniciativas privadas. Aqui a gente tem o Banco de Alimento, né? É uma iniciativa governamental, parece, né? E a gente tem os privados também, os particulares? Sim, antes de existir o Banco de Alimentos público, a gente tem há 22 anos um Banco de Alimentos privado, né? A gente tem o SESC, ele mantém esse banco de alimentos no Brasil todo. É a maior rede de banco de alimentos privada da América Latina, porque legal. Em todos os estados nós temos unidades dos bancos de alimentos, alguns estados mais de uma unidade, como é o caso do Maranhão. Nós temos uma unidade em São Luís e uma unidade em Caxias, onde nós recebemos, colhemos, vamos atrás desse alimento que iria para o desperdício e entregamos para aquelas
aquelas pessoas que estão em insegurança alimentar. Ótimo, vamos só ver como é que funciona um banco de alimentos, porque quando a gente imagina um banco, a gente imagina onde a gente deposita as coisas, né? É mais ou menos é a mesma coisa, né? A ideia é a mesma, né? Mas como é que vocês fazem para receber esse alimento? Vocês vão atrás, as pessoas vão lá, como é que funciona no dia a dia? O banco de alimentos, ele é um equipamento que ele pode ter algumas diferenças. Então, nós temos bancos de alimentos em Houston, no Texas, no Uruguai, no Paraguai. No Brasil, é comum os bancos de alimentos receberem, tanto na sua sede, as empresas vêm deixar, quanto o banco vai recolher na sede da indústria, do comércio, dos CEASAs. Então, a gente vai atrás desse alimento, faz a captação, faz o cadastro desse doador. As empresas fazem doação daquele alimento que ainda está apto para o consumo, isso é muito importante. O alimento ele pode estar fora do padrão de venda, mas ele precisa ainda estar apto para o consumo. Então, o banco de alimento recolhe, né, faz uma seleção daqueles alimentos que ele recebe, né, e ele distribui. No Brasil, essa distribuição é gratuita. Eu, particularmente, não conheço nenhum banco de alimentos no Brasil que faça venda, né, desses alimentos, sim. Mesmo que o valor, mas ele é sempre doado de forma gratuita. E assim, como são milhões de pessoas atendidas, por exemplo, aqui em São Luís, a nossa sede do Mesa Brasil atende mais de 22 mil pessoas. Então, não tem como a gente distribuir 22 mil pessoas mensais. Então, a gente não tem como alcançar esse número de pessoas diretamente. Então, como é que nós trabalhamos? Com as instituições sociais que são devidamente cadastradas, documentadas, que nós fazemos monitoramento. Então, nós cadastramos essas instituições e entregamos esses alimentos para elas, onde elas vão ou produzir refeições ou vão repassar para famílias. Tá, vamos já falar sobre como é que chega lá na ponta, mas vamos pegar esse outro gancho que você falou logo no começo, CEASA. Por exemplo, CEASA eu acho que é um ponto onde o desperdício é muito visível, vamos dizer, né? Você falou alimentos que não tem o padrão mais de venda, mas tem de consumo. Um tomate amassado, uma banana que já está com a casca um pouquinho mais pretinha, vamos dizer assim. Esses alimentos, eles podem não ter mais o valor comercial, mas eles são completamente utilizáveis. Como é que se faz? Porque, por exemplo, você passa lá e pode olhar aqueles baldes bem grandes, vão ficando cheios de alimentos e muita gente colhendo. Ali, naquela situação, ele está apto ao consumo? O ideal é ele não chegar nesse local onde ele vai ser misturado com todo tipo de lixo, com outros detritos. Com outros, exatamente. Né? Então, assim, o ideal é o dono do estabelecimento fazer a doação daquele alimento antes de ir para aquele local. Então, é ele fazer o contato com uma instituição, no caso o banco de alimentos, né? Avisar que ele tem aquele alimento e a gente vai fazer a coleta com os nossos veículos, a nossa equipe. Vamos lá e fazemos a coleta, retiramos do box antes do alimento ir de chegar lá naquele, vamos dizer, na lixeira, ali, esse o nome chega certo. Ali, o banco de alimentos, ele não pode mais fazer aquela coleta daquele alimento que vai para a lixeira, não. Ah, certo. Então, para fazer a doação, você tem que chamar alguém para pegar isso dentro do box mesmo, antes que ele chegue naquela situação de lixo. Isso. Lixo não serve para comer. Não. Então, e aqui, é essa prática? Quer dizer, aqui na CEASA a gente tem essa prática? Sim, o Mesa Brasil ele já existe há 22 anos, né? E desde que ele existe é feita essa parceria com os doadores do CEASA, né? Embora a gente precise constantemente estar sensibilizando, a gente precise constantemente estar se colocando ali à disposição para que ele faça, para que ele tenha esse entendimento de que existem pessoas
onde aquele alimento vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Entendi. É sempre buscar, né? Sempre não buscar. dá para ficar sentado Não, esperando. Porque é um trabalho eterno. Porque senão não vai chegar, né? Não chega. Pois é, nós vamos fazer só um intervalozinho aqui. A gente tem água e tem café. E vamos tomar água e café. E a gente volta já para continuar conversando sobre esse assunto. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre desperdício de alimento, que, como a gente falou lá no início do programa, chega a mais de 30%, e essa não é uma realidade só do Maranhão ou do Brasil, é uma realidade mundial, por isso todo mundo preocupado com a fome, com essa coisa toda. E para isso foram criados bancos de alimento, e eu estou conversando aqui com a Roberta Ribeiro, que é coordenadora do programa Sesc Mesa Brasil. E a gente estava falando dessa luta de vocês de buscar parceiros. Mas alguns parceiros chegam espontaneamente, não chegam, Roberta? Alguns parceiros nos procuram porque os veículos eles são identificados, às vezes um doador comenta com o outro, às vezes o próprio doador ele faz esse trabalho de sensibilização com um colega que está do lado, com alguém conhecido, vai espalhando. Às vezes outras parcerias que nós temos que não são doadores de alimento, mas, por exemplo, um corpo de bombeiros, uma Cruz Vermelha, às vezes outros doadores para situações emergenciais, porque nós trabalhamos também, além dessa coleta do dia a dia, trabalhamos com as catástrofes também. Situações emergenciais, como na pandemia da Covid, como nas enchentes. Né? Vocês participam também desse processo, né? Também. Ótimo. Aí, para receber, você falou instituições cadastradas que vocês não vão entregar de porta em porta, não dá para fazer isso, né? Então, vocês têm as instituições que são os braços, vamos dizer, do Mesa Brasil, espalhando esses alimentos. Essa instituição, para se cadastrar, por exemplo, eu tenho uma instituição, uma escola, qualquer coisa, eu quero cadastrar. Como é que faz? Nós fazemos edital de credenciamento, é a forma mais transparente que nós encontramos diante de tantos pedidos também que nós temos. Então, até para fazer uma triagem também, a instituição ela precisa estar documentada, né? Para que a gente saiba que aquilo ali é uma instituição tranquila, segura. Então, a instituição ela precisa estar documentada, ela precisa ter uma sede, ela precisa ter um trabalho, né? Já reconhecido. Então, a gente faz um edital de credenciamento. Esse edital, geralmente, ele é lançado de 2 em 2 anos. A gente faz um cadastro imediato e deixa algumas instituições em cadastro reserva. E ali, ao longo desses 2 anos, nós vamos chamando. A nossa intenção é chamar todas. Entendi. Por exemplo, asilos, abrigos. Todo tipo de público, desde a criança recém-nascida, desde a gestante até o idoso, nós atendemos asilos, casas de dependentes químicos. Mas na sua grande maioria são creches, escolas comunitárias. Porque a gente tem uma necessidade, ela é muito grande. Então, no Maranhão, mais de 40% dos lares estão em insegurança alimentar. Então, é uma necessidade muito grande. Um banco de alimentos sozinho, ele não tem como atender tudo. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer nessa triagem. O que é mais necessário dentro da insegurança alimentar? Existe um público que tem uma vulnerabilidade maior, que é a criança, a gestante, o idoso. Então, é o público prioritário, né? A criança, muitas vezes, ela vai para um estabelecimento porque tem uma refeição para fazer. É verdade. Né? Inclusive, nós estamos com um projeto aí, a partir do ano que vem, de fazer doação de cestas básicas durante o período de férias. Porque é o período que as crianças de férias ficam sem alimento, né? Porque não estão... Exatamente. É verdade. Então, como fazer nesse período? Como fazer nesse período, essa preocupação, né? Então, a gente está com essa proposta aí, para o ano que vem, a gente também fazer esse apoio para as famílias durante as férias, que a gente sabe que essas famílias estão com essas crianças em casa e muitas vezes não têm o alimento. Exatamente. Aí seria basicamente para essas famílias que já são atendidas dentro da escola, que vão ficar sem esse alimento no período de férias, aí elas seriam atendidas. Com as cestas básicas. Com as cestas básicas. Não seria um outro público-alvo, não. Seria manter a segurança alimentar dessas pessoas, né? Isso. Entendi. Agora sim,
tem períodos em que vocês chegam a ficar assim, meu Deus, não tem nada para distribuir, a gente não está conseguindo dar conta desse recado tudo. Vocês chegam a essa situação? Olha, é impressionante como tudo que acontece na economia, na agronomia, tudo impacta no banco de alimentos. Se o alimento sobe, se o preço do alimento cai, se tem uma greve de caminhoneiros, se a economia não está bem, tudo impacta. Vocês são o termômetro. Nós somos o termômetro. A gente já Meu sente Deus. quando começa a diminuir as doações, tem alguma coisa acontecendo. Mas tem os períodos, por exemplo, o primeiro período é um período geralmente mais de baixa de doações, o segundo semestre já é um período de mais alta de doações. Café, por exemplo, vocês estavam recebendo muito quando o preço baixou um pouquinho, né? Mas assim, o café vocês estavam recebendo muita coisa? Olha, eu vou te dizer que o grosso do nosso recebimento são hortifrutis, Ainda né? bem, amiga. Essa também é engraçado, essa é uma peculiaridade dos bancos de alimentos brasileiros e da América Latina também. A gente recebe muito hortifruti. Quer dizer, não são produtos da cesta básica, são períodos, são produtos... interessante, né? E muitas vezes os não perecíveis é quando a gente faz uma campanha de coleta, uma campanha específica, né? Entendi. Quando a gente consegue um doador maior que faz essa doação. Tá. Mas geralmente no dia a dia é muito difícil da gente ter empresas doando alimentos não perecíveis. O nosso grosso de doação do dia a dia são os produtos de panificação, que são mais perecíveis, e os hortifrutis, que também são bastante perecíveis. Vocês trabalham então com os perecíveis. É aquela coisa que ela sai de circulação muito rápido. Muito rápido. Por exemplo, uma alface, uma hortaliça, ela fica, vamos dizer, estragada muito rapidamente. Se ela não for utilizada logo, não vai servir mesmo, né? Então, vocês trabalham com isso. Então, esse projeto que vocês querem implementar a partir do ano que vem, já é de uma outra ordem, né? De uma outra vibe, vamos dizer assim, né? Seria com alimentos da cesta básica. Isso, são alimentos da cesta básica. A gente tem um projeto que a gente já trabalha com ele, que é o Territórios Solidários. Esse projeto é um projeto de geração de renda. A gente também, enquanto banco de alimentos, a gente não trabalha só com a parte assistencial, de fornecer aquilo que é imediato, porque a fome é imediata. A fome é imediata. A fome não espera. Mas existe também a questão a longo prazo, que é de você pensar de tirar essas famílias dessa situação. Então, a gente trabalha também com a parte educativa, como levando cursos e oficinas de geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente na zona rural, que a gente vê que é mais gritante. Então, a gente tem esse projeto que a gente já trabalha, e essas famílias, todo mês, quando elas vêm fazer a oficina, elas recebem tanto a refeição quanto a cesta básica no mês. Legal, legal. E para o ano que vem, a gente também está pensando nessa situação das férias, de fornecer a cesta básica também para esse público infantil, que as famílias estão com esse público em casa, com essas crianças em casa, e não tem a instituição para fornecer a refeição. Chegando assim perto do final do ano, a gente já está em outubro, né? Só piscou, já está terminando o ano. Esse período, ele é mais, as pessoas ficam mais, o espírito natalino vem chegando logo um pouco mais cedo, fica mais fácil a situação? As pessoas ficam um pouco mais sensíveis, né? De fazer doações. E eu queria também esclarecer para as pessoas que os bancos de alimentos, embora o nome seja banco de alimentos, nós recebemos outros itens também. Então, por exemplo, nós recebemos material de limpeza, material de higiene pessoal, como é o caso dos absorventes, que são doados para a população de rua feminina, na questão da pobreza menstrual. E agora, em outubro, esse mês de outubro, nós estamos também lançando a campanha do Dia das Crianças. Então, as pessoas que quiserem fazer doações de brinquedos novos e seminovos, qualquer unidade do SESC vai receber esses brinquedos e vai encaminhar. Legal, mas está bem em cima do prazo, gente. Quer doar, corre logo, pega seu brinquedo e leva lá para o SESC. Tem Deodoro, tem tudo. Tem olho d'água. Tem vários pontos da cidade. A gente tem uma unidade do SESC, e qualquer uma dessas pode receber. Pode receber. Aí faz a entrega no dia 12.
faz a entrega. Nós costumamos entregar um pouquinho antes, às vezes cai no final de semana. Esse ano vai ser um domingo. Esse ano a gente vai entregar no dia 10, que é na sexta-feira. Pronto, aí então até dia 9 estamos recebendo os brinquedos nas unidades do SESC. Os brinquedos vão chegar mais cedo na mão das crianças. Chegam mais cedo. E no Natal também. E no Natal terminou a campanha do Dia das Crianças, a gente tem a campanha do Natal. Começa a trabalhar a campanha do Natal. É porque a vulnerabilidade ela acontece em várias nuances. É claro que o alimentar é o mais urgente, mas a gente entende também que precisa da roupa, precisa do sapato, precisa do material escolar, precisa do material de higiene. E a criança é a parte lúdica, a criança quer o brinquedo também. É verdade. E isso é uma campanha, eu diria que é do ano inteiro, né? Quer dizer, essa coisa pode ser doada o ano inteiro, né? O ano inteiro a gente recebe para fazer as campanhas específicas, né? Isso. Entendi. Pronto, você pode participar de muitas formas, doando alimento, doando brinquedos, doando material de higiene, de tudo. Vai ter sempre alguém precisando, gente. Se está sobrando para você, ou se você pode doar, por que não, né? A gente tem 32% de desperdício. Uma parte dessa é na nossa casa, com toda certeza. Então, a gente pode também fazer parte dessa rede do bem que está procurando tirar da insegurança alimentar todas essas famílias que, de alguma forma, estão nessa situação. Roberta Ribeiro, olha, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Parabéns por esse trabalho lindo que vocês fazem. E vamos ver se a gente consegue mais gente para participar dessa corrente do bem. Tá? Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço imensamente o convite de trazer um pouquinho de informação e de sensibilidade também para essa questão do desperdício de alimento, né? E outros itens também. Então, dizer para vocês que o Mesa Brasil está à disposição, que todas as unidades do SESC podem dar informações. Os nossos veículos, eles estão aí circulando pela cidade toda e qualquer coisa é só nos procurar, nós estamos à disposição. Se o carro não passar, a gente liga e diz que quer doar. Pronto. Isso, muito obrigada. Bem. Tá, muito obrigada mais uma vez e bom dia para você que está aí do outro lado, que se puder participe. Essas correntes do bem, essas doações, gente, sempre fazem muita diferença na vida de quem precisa. Essa é uma coisa bobinha para a gente, alguma coisa que está lá, você diz, isso aqui não me interessa, mas vai ter alguém para quem aquilo vai ser muito necessário. E se você fizer essa doação, pronto, está resolvido. O que está sobrando na gente, encontrando alguém que está faltando. Simples assim. Então, tchau e até a próxima.